Fala pessoal, tudo bem? Professor Teodomiro aqui falando com vocês e vamos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vamos falar sobre potenciação e sobre radiciação, operações importantíssimas para o que estamos estudando e ainda para o que iremos estudar, ok? Então vamos lá, vem aqui comigo. Primeiramente, o que é potenciação? Eu gosto de definir a potenciação lembrando uma operação bem parecida que a galera gosta muito de confundir, que é a multiplicação. Porque qual é o conceito da multiplicação? A multiplicação, ela é uma soma de parcelas iguais. Como assim? Por exemplo, se eu fizer 3 vezes 2, multiplicar, fazer 3 vezes 2 é a mesma coisa que somar o 3 2 vezes 3 mais 3. Isso aqui dá 6. Ou somar o 2 3 vezes, ou seja, 2 mais 2 mais 2, que também dá 6, ok? Então, eu gosto muito de lembrar isso. Por quê? Parcelas são os termos de uma soma, ok? E produto é o resultado de uma multiplicação. E aí, por que eu estou falando disso? Porque a potenciação, ela é um produto, ou seja, ela é uma multiplicação, como vocês estão vendo aqui, de um número por ele mesmo, n vezes. Essa representação aqui, ela está errada, tá? Foi na hora de digitar, coloquei isso aqui errado. Então, ó, vou fazer assim, ó. Esquece esse nzinho aqui, ó, e coloca ele aqui em cima, ó. Aqui. O n fica aqui, beleza? Então, a gente lê assim: a elevado a n é igual a vezes a vezes a n vezes, tá? Como assim? Deu um exemplo? Agora, por exemplo, se eu fizer 3 ao quadrado. Por que 3 ao quadrado, professor? Porque está relacionada à área de um quadrado de lado 3, tá? Que a área é lado vezes lado. Então, 3 ao quadrado, eu vou pegar o 3 e vou multiplicar ele por ele mesmo 2 vezes. Ou seja, isso aqui me dá 9. Ah, então se for 3 elevado a 3, ou seja, 3 ao cubo, que é assim que a gente lê, eu vou fazer o 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, eu já fiz, isso aqui dá 9. E 9 vezes 3 dá aqui 27. Beleza? Ah, entendi a lógica. Então, eu vou repetir esse número que está aqui embaixo tantas vezes quanto o pequenininho que está aqui em cima me mandar. Exatamente. E esses números, eles têm nome. Como assim? Esse númerozinho pequeno aqui, o n, a gente chama ele de expoente, ok? Expoente. Ou seja, nesses casos aqui, ó, eu utilizei ó, expoente 2 e aqui expoente 3. Quando os expoentes são 2 e 3, a gente vai ler o quadrado e o cubo, porque estão relacionados justamente com a geometria lá da área do quadrado e do volume de um cubo regular, ok? Beleza. E aí, qual é o nome desse número que se repete aqui? Esse número que se repete, a gente chama ele de base. E o resultado, eu vou colocar aqui, ó. Suponha aqui que essa multiplicação de a n vezes deu aqui um número p. Já coloquei de propósito porque o p, que é o resultado, a gente chama de potência, tá? Potência é o resultado da multiplicação. Por exemplo, a potência de 3 ao quadrado é 9. A potência de 3 ao cubo é 27. E assim sucessivamente. Beleza? Muita gente confunde pensando que você vai fazer a base vezes o expoente. Que não é, né, pessoal? Por quê? Os professores costumam dar o exemplo do 2 ao quadrado. Começar logo com os facinhos. Ah, 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Que dá 4. Sim, aí o aluno pensa que ele tem que pegar a base e multiplicar pelo expoente, que está errado, né? Por exemplo, vou pegar o próprio 2, vou elevar agora a 4. Ó. A quarta potência. A partir do... Passou de 3, a gente não lê mais ao cubo, nem ao quadrado. A gente vai ler elevado à quarta, quinta potência e assim sucessivamente. Então isso aqui é 2 vezes 2 vezes ele mesmo 4 vezes. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 aqui também dá 4. E aí, ó, 4 vezes 4, opa, deu 16.
que se eu fosse fazer de acordo com esse pensamento que eu acabei de dizer a vocês, 2 vezes 4 é 8. Olha como isso aqui é diferente disso. Muito, né? Então toma cuidado com isso, beleza? Vamos agora falar das propriedades. Que propriedade? Se você tiver, ó, essa primeira aqui ela está dizendo assim, ó, se você tiver uma multiplicação de 2 termos, tá? De 2 potências de mesma base, o que é que você vai fazer? Vai repetir a base e vai somar os expoentes, tá? Ou seja, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 4 elevado a 2 vezes 4 elevado a 3. O que é que eu ia fazer? Eu ia fazer simplesmente repetir a minha base, que é o 4, e ia somar aqui, ó, 2 mais 3. Repete a base, 2 mais 3, 5. 4 elevado a 5. Não vou calcular agora, tá? Só estou te mostrando as propriedades. Aqui, o que é que está dizendo? Divisão de potência de mesma base. Qual é a atenção que eu quero que você preste aqui? A seguinte coisa. Essa divisão, ela poderia aparecer na forma de fração. E é normal, porque uma fração, ela é uma divisão. Tá, professor? Então me mostra aí como é que ia aparecer. Ia aparecer assim, ó. A divisão A elevado a x sobre A elevado a y. E aí, segue a mesma coisa. Na fração, vou repetir a base e vou fazer, ó, x menos y. Quem é o x? É o expoente do de cima, do numerador. E o y é o expoente do denominador, ou seja, o expoente de cima menos o expoente de baixo. Como é que eu gosto de fazer com que os meus alunos decorem? Não, aprendam. Divisão diminui, ou seja, se eu vou dividir, eu vou diminuir. Dê um exemplo agora, por exemplo, ó, 2 elevado à 9ª potência dividido por 2, porque ele diz assim, um exemplo na questão, qual é a metade de 2 elevado a 9? Aí o camarada vai fazer o produto, 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes? Não, porque a metade é uma coisa, você pegar aquela coisa e dividir por 2. Mas, Theo, qual é o expoente daqui? É o 1. Oxente, por quê? Porque eu não te chamei a atenção nas exceções. Como assim nas exceções? Preste atenção. Qualquer potência, qualquer A, quando ele tiver elevado a 1, é igual à própria base, tá? Qualquer base, ó, qualquer número elevado a 1 é ele próprio, tá? Qual é a outra exceção? Qualquer número elevado a 0 é sempre igual a 1. Só que tem uma restrição. Qual é a restrição? Esse número A, ele tem que ser um número real, ó, tem que pertencer aos números reais diferente de 0, tá? Esse asterisco, ele retira o 0 do conjunto dos números reais. Por quê? Porque A elevado a 0 é uma indeterminação, tá? É uma indeterminação, beleza? Depois eu posso até explicar num vídeo separado só isso aqui, tá? Mas qualquer número diferente de 0 pode ser, vai ser sempre 1. 1000 elevado a 0, 1, tá? Então, quando não aparecer ninguém, é o 1. Ah, então agora eu vou fazer aqui, ó, repete o 2, que a base é igual, e faço 9 menos 1. Ah, então é 2 elevado à 8ª potência. Exatamente isso, tá? Aqui, muita gente também costuma errar isso aqui. Por quê? Potência de potência. Se tiver com parênteses, você vai multiplicar. Simples. Como assim? Se tiver com parênteses. Por exemplo, se eu tivesse aqui 7 ao cubo elevado à 4ª potência. Note que aqui eu estou com o parêntese, tá? Se eu estou com o parêntese, o que é que você vai fazer? Você vai simplesmente repetir o 7 e fazer 3 vezes o 4. Ah, 3 vezes 4 é 12. Então aqui vai ficar 7 elevado à 12ª potência. Exatamente. Mas se eu disse, se tiver sem o parênteses, muda? Muda. Como assim? Vou colocar a mesma potência, ó. 7 elevado a 3 e está aqui o 4. Não tem parêntese, então você vai encarar esse expoente aqui, ó, como sendo outra potência. Então é uma potência onde o expoente é outra potência, tá? Então o que é que você vai fazer aqui nesse caso? Você vai repetir
o 7 e vai desenvolver essa potência aqui. Como assim desenvolver a potência? 3 elevado a 4, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ah, entendi, é 3 vezes 4. Não, cuidado. Isso aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 9, 81. Aqui, ó, é 7 elevado a 81. Olha a diferença de 12 para 81, tá? Toma cuidado. Se tiver com parênteses, multiplica. Se tiver sem, encara como uma potência, beleza? Essa propriedade aqui, ó, é a potência de um produto de dois números diferentes. Tá aqui, ó. Então, o que é que você vai fazer? Simplesmente você vai pegar esse x aqui, que é o expoente, e vai elevar cada um dos termos que está aqui dentro. Por exemplo, se eu tomar aqui 2 vezes 3, vou elevar isso aqui ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que fazer 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Cuidado, pessoal. Muita gente erra pensando, então quer dizer que na soma também vale. A mais B elevado a x é igual a elevado a x mais B elevado a x. E não, tá errado, tá? Isso aqui é um produto notável, tá? Então a gente não faz dessa forma. Se fosse assim, isso aqui seria verdade, né? Por exemplo, pega aqui, ó, 2 mais 5 e eleva isso aqui ao quadrado. Se for verdade, quanto é que é 2 mais 5? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, tá? Então 2 mais 5 é 7 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 5 ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Que é diferente de 29. Oxe, professor, deu diferente? Deu, porque não é assim, tá? Na próxima aula, que é a aula de produtos notáveis e fatoração, eu vou te mostrar como é que faz realmente isso aqui, tá? Então, isso aqui não é válido, guarda isso aí. Isso aqui é uma mentira, tá? Então, olha só, na divisão a mesma coisa, tá? Você vai elevar cada um dos termos ao mesmo expoente. A título de exemplo, 3 sétimos ao cubo. Eleva cada um, tanto 3 ao cubo, quanto o 7 também ao cubo, tá? Cada um. Outra coisa, potência, eu só vou conseguir desenvolver ela se ela tiver o expoente positivo. E quando aparecer assim, professor, negativo, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar ele positivo. Como é que eu deixo o expoente positivo? Invertendo a fração. Então, ó, você se lembra que todo número real eu posso colocar aqui o denominador 1. Então, para reescrever essa potência aqui com o expoente positivo, eu simplesmente troco. Quem é numerador vira denominador e quem era denominador vira agora numerador. Por exemplo, 2 elevado a menos 2. Isso aqui é 1 sobre 2 elevado a 2, ou seja, isso aqui dá 1 quarto. Ok? Por quê? Aqui tinha 1, beleza? A gente só faz inverter, tudo bem? Vamos embora. Treinar agora. Então, olha só. Aqui eu tenho um produto de duas bases iguais. O que é que eu faço? Repito a base e somo 7 mais 2. Isso aqui é 5 elevado a 9. Exatamente. Produto, faça a mesma coisa. Repete e soma. Opa, aqui eu tenho 9 mais o menos 6. Se eu tenho 9 e gastei 6, eu vou receber 3 de troco. Não é isso? A divisão diminui, ó, base igual, repetiu 3, vou fazer 9 menos aqui o 4. 9 menos 4, tá aqui, ó, 5. Aqui aprendi isso da mesma forma, igualzinho ali, ó, divisão, base igual, repete a base e subtrai 7 menos o menos 2. Toma cuidado, pessoal. Muita gente erra, faz assim 7 menos 2 e acabou. Cuidado, é o oposto do menos 2, ou seja, menos com menos fica mais aqui, ó. Menos com menos fica mais, 7 mais 2, x elevado a 9, beleza? Aqui, potência de potência com parênteses. O que é que eu faço? Repete o 2 e faz 5 vezes 3. Isso aqui vai dar 2. 5 vezes 3 dá
15, ok? Aqui da mesma forma, cuidado, tá sem um parênteses. Se tá sem um parênteses, aqui é uma potência. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui dá 8. Então aqui vai ficar x elevado a 8, beleza? Aqui eu aprendi. Eu vou pegar aqui o 4 e vou jogar. Calma, faz logo que tá aqui dentro do parênteses. Divisão de potência de mesma base. O que é que eu faço? Repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos o de baixo. O de baixo é negativo, então coloca um parêntese. Isso tudo está elevado a 4. Repetir. O que é que vai ficar? Menos com menos fica mais. 5 mais 3 dá 8. X elevado a 8 tem parêntese elevado a 4. Agora repete o x e faz 8 vezes 4. 8 vezes 4 é 32. Beleza? Continuando. Vamos agora falar de radiciação. O que é radiciação, professor? Radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, para entender a radiciação, você precisa entender muito bem a potenciação. Então, se você ficou com dúvida, volta, vê o vídeo mais um pouquinho, tenta entender. Se ficou com dúvida ainda, comenta aqui embaixo, professor, eu não entendi. Tem como se eu explicar em outro vídeo? Posso explicar, posso responder seu comentário, tá? Então, pode entrar em contato comigo também através das minhas redes sociais, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Então, vem aqui comigo. O que é a radiciação? A radiciação, ela nada mais é do que a operação inversa da potenciação. Vamos aos nomes. Esse nzinho aqui, ó, da raiz, da radiciação, a gente chama ele de índice, tá? Ele é um índice da nossa operação. Esse sinal aqui, ó, ele é um sinal muito doido. Ele é um sinal que é chamado de radical, ok? Ele é o radical. O resultado é a nossa raiz, ok? O resultado é a nossa raiz. E o que é que eu tô conseguindo ver aqui, pessoal? Tá tudo em grego. Calma. Vou dar um exemplo bem facinho, ó. Tá aqui, ó. Raiz cúbica. Da mesma forma que eu dizia ao quadrado e ao cubo, com as raízes vai ser do mesmo jeito. Quando o índice for 2, eu vou dizer raiz quadrada. Quando o índice for 3, eu vou dizer raiz cúbica. Quando for acima, eu vou dizer raiz quarta, raiz quinta e assim sucessivamente. Raiz cúbica de 8, tá? Quanto é que dá isso, professor? Raiz cúbica de 8, você vai pensar assim. Qual é o número que quando eu multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes, vai dar 8? Ah, peraí. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Não pode ser 1. Beleza. Vou pensar no 2 agora. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Opa, achei. Tá aqui. 2. Exatamente, tá? Quando não aparecer ninguém, eu já vi assim lá na minha prova, tava assim, ó. Alguma coisa de 16. Quanto que é? O que é isso aqui? Quando não aparecer ninguém é porque aqui é 2. O índice, ele tem que ser um número maior ou igual que 2, tá? Um número natural maior ou igual que 2, beleza? Então, tá aqui. Entendi, isso? Então aqui, ó, eu quero a raiz quadrada de 16. Eu quero um número que vezes ele mesmo 2 vezes dá 16. O que é que você vai fazer? Eu indico que você decore mesmo. Decore a sequência dos quadrados perfeitos. Até o 13, até o 15, vai de você. Mas até o 10 tem que ser os 10 mandamentos. Eu tenho que saber. 1 ao quadrado é 1 vezes 1 é 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4 é 16. Então a raiz quadrada de 16 é 4, ok? E o resto? Continue. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. E assim vai. 11 vezes 11, 121. 12 vezes 12, 144. 3 vezes 3, 169. E aí vai. Beleza? Então, olha só. Aqui o que é que eu tenho? Que a minha raiz é um número que é elevado ao índice, dá o valor do que está ali dentro. Tem um nome, pessoal? Tem. Quem está aqui dentro, a gente chama de radicando. Professor, eu aprendi lá no 6º ano que o radicando nunca podia ser negativo. E eu aprendi também quando eu estava calculando lá através daquela fórmula que o povo chama de Bhaskara, que não é de Bhaskara, tá?
A fórmula resolutiva para encontrar as raízes de uma equação polinomial de segundo grau, eu via lá que quando o delta dava negativo, o professor dizia que não tinha solução à equação. Isso é verdade, professor? É verdade por partes. Não tem solução real, porém vai ter solução complexa. Por exemplo, eu não posso calcular a raiz quadrada de menos 4 dentro do conjunto dos números reais. Aí beleza. Eu não tenho um número que é elevado ao quadrado de negativo. Não tem como, tá? Não tem como um número real elevado ao quadrado dar negativo. Por quê? Propriedade de potenciação também, a observação lá com o número negativo, tá? Se você tiver uma base negativa, menos 2 ao quadrado, isso aqui é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos fica mais, 2 vezes 2 é 4. Se você tiver ímpar, por exemplo, menos 2 ao cubo, isso aqui é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso aqui vai dar menos 8. Se o índice for par, ou seja, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, se for par, não posso ter número negativo no radicando nos números reais. Se eu tiver um índice ímpar, por exemplo, a raiz cúbica de menos 8, acabei de ver, é menos 2. Olha só, mas isso aqui não tem solução? Tem. Tem solução nos números complexos. Mais à frente eu vou falar sobre isso. Por exemplo, aqui ó, dá 2i. Quem é aí, pessoal? I é a unidade imaginária, a raiz quadrada de menos 1. Ok? Mais à frente eu vou falar disso. Mas não se preocupe com isso agora. Beleza? Continuando, vamos falar das propriedades? Tá aqui, ó. Aqui não seria x, tá? Aqui seria n. Então, ó, primeira propriedade. Se você estiver elevando uma potência onde o expoente for igual ao índice, você vai cancelar a radiciação com o expoente e vai ficar apenas o valor do radicando. Como assim, professor? Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, raiz quadrada de 2. Como eu sei que aqui é 2, quando não aparece ninguém é raiz quadrada, então é 2. É elevado a 2. Esse camarada aqui, ó, esse expoente, ele anula junto com a raiz e fica apenas o número 2 aqui. Beleza? E quando for diferente, por exemplo, aqui tá P e aqui tá N, é diferente, não posso cortar. Você vai pegar esse P e vai jogar aqui, ó, elevando o radicando. Tá aqui, ó, raiz enésima de A elevado a P. Como assim? Olha só, suponha aqui que você tem a raiz cúbica de 3 elevado a 2. Opa, já sei. Tá diferente, eu não posso simplificar. Então, vou manter a raiz cúbica. Vou pegar esse 2 e vou jogar aqui dentro. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que a raiz cúbica de 9, tá? Beleza, entendi. Aqui, pessoal, do mesmo jeito que eu tinha potência de potência, eu tenho radical de radical. Quando eu tiver, ó, radical de radical, ou seja, uma raiz dentro de outra, eu simplesmente vou pegar um índice e vou multiplicar pelo outro e fazer apenas uma radiciação. Por exemplo, a raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Vai. Oxe, professor, que bagunça é essa aí? Dá para calcular aqui a raiz quadrada de 64? Dá. Mas isso aqui é a mesma coisa que a raiz, ó, de 3 vezes o 2. Oxente, de onde vem esse 2? Daqui, ó. 2. De quem? De 64, tá? 3 vezes 2 é 6. Isso aqui fica a raiz sexta de 64. Exatamente. Raiz sexta de 64. Qual é o número que é elevado a 6 dá 64? É 2, tá? Pode fazer as contas aí, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. 6 vezes, ok? Continuando. Próxima propriedade. Se você tiver uma raiz de um produto, você pode abrir essa raiz em vários radicais, tá? De mesmo índice, tá? Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, a raiz quadrada de, por exemplo, vou colocar aqui 9 vezes 49.
Se você for fazer essa multiplicação para depois calcular a raiz, você vai ter um trabalho danado. Então, o que é que eu indico? Abre isso aqui, ó, a raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 49. Porque é mais fácil, aqui você tem dois quadrados perfeitos. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz de 49 é 7. 3 vezes 7, 21. Ah, assim é mais fácil. Aqui da mesma forma, professor? Da mesma forma. Um exemplo que eu vou te dar agora. Qual é a raiz quadrada de 49? Não, vai. Vou jogar aqui de 81%. Sangue de Cristo, professor. O senhor jogou uma porcentagem? Sim. Na minha aula anterior eu falei sobre porcentagem. Então volta lá e vai dar uma olhadinha. Eu posso transformar essa porcentagem em uma fração com denominador 100. Então isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 81 sobre 100. Ah, então caiu aqui, né? Ó, a raiz do quociente é o quociente das raízes. Exatamente. Fica aqui, ó, a raiz quadrada de 81 sobre a raiz quadrada de 100. Agora é só correr pro abraço. Raiz quadrada de 81 é 9. Raiz quadrada de 100 é 10. 9 sobre 10 é a mesma coisa que 0,9 ou 0,90. Ou seja, eu poderia dizer que é 90%, tá? E assim sucessivamente. Tudo bem? Então, aqui, o que é que eu tenho, professor? Quando eu tiver, ó, um expoente dentro do radicando, ó, um número onde o expoente foi igual ao índice, eu posso cancelar eles, ou seja, esse número, a base da potência, sai da raiz. Ela tem o poder de Grayskull de poder sair, tá? Igual lá o He-Man. Então, olha só, aqui, ó, pensa aqui comigo, ó, a raiz quadrada de 40. Professor, sangue de Cristo, não tem isso aqui. O que é que eu vou fazer? Vou fatorar. Eu vou pensar numa forma diferente de escrever esse 40. A raiz quadrada de 4 vezes 10. Aí deu bom. Por quê? Porque 4 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 10. O 10 não tem como mexer. Lembra comigo que quando não aparece nada é porque aqui é 2, ó. Tá vendo que é igual? Então, esse 2 aqui da base tem o poder de sair da raiz. Então, a raiz quadrada de 40 é a mesma coisa que 2 vezes a raiz quadrada de 10. Beleza? E aqui é o mel. Aqui você não pode sair dessa aula sem saber disso aqui. E eu vou te ensinar através de um macete. Que macete? Imagina que aqui tem um sol. Ó. Tá aqui o sol da cidade onde eu moro, aqui em Guarabira. É um sol que a pessoa faz teste para ir pro inferno, tá? Então, ó, tá aqui, ó, o sol batendo aqui na raiz. E aí, o que é que você vai pensar? Quem é que tá levando o sol da raiz todinho? É o N, professor. Quem é que tá de boa em casa, o preguiçoso? É o M. Então, você vai acordar espritado e vai botar esse M para trabalhar. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer assim, eu que tava me lascando aqui no sol, vou pra sombra. E tu que tava na sombra, agora tu vai trabalhar, tu vai pro sol, vai-te embora. Então, o que é que você vai fazer? Por exemplo, raiz cúbica de 5 elevado a, 6. 6 não, vai. Vou colocar aqui 2, 5 ao quadrado. Então, olha só, o que é que você vai fazer? Quem é que tá se lascando aqui no sol? É o 3, professor. Quem é que tá de boa? É o 2. Então, para escrever essa radiciação através de uma potência com expoente fracionário, você vai repetir a base do radicando, que é 5, e você vai inverter. Quem estava na sombra vem para o sol, que é o 2. E quem estava no sol, que era o 3, vem aqui para a sombra, o tracinho aqui da fração. Quem está na sombra vai para o sol e quem estava no sol vem para a sombra. Só isso. Vem aqui agora comigo resolver 2 exercícios bem facinho. Então, olha só. Considere um quadrado, com 2 elevado a 5 centímetros de perímetro. Pessoal, o que danado é perímetro? Perímetro é a soma dos lados de uma figura geométrica. Um exemplo, se aqui, ó, é um quadrado, então esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Ou seja, tem a mesma medida, tá? Quanto mede cada um desses lados? Ou seja, não sei quanto é que mede. Vou chamar aqui de troço. Troço, troço e troço. Me diga uma coisa. Se o perímetro é a soma dos lados, um troço mais outro troço, mais outro troço, mais outro troço, dá quantos troços? Dá 4 troços. Então, x mais x mais x mais x dá
4x. Eu estou dizendo que 4x é igual a 2 elevado a 5. Suponha que você ainda não sabe quanto é que é isso. Você sabe. Eu sei que você sabe que 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 32, né? O 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Mas guarda isso aí. O que é que o 4 está fazendo com x? Resolver uma equação do primeiro grau. Está multiplicando. Passa para o outro lado como? Dividindo, professor. Então vai ficar aqui, ó. 2 elevado a 5 dividido por 4. Como é que eu vou aplicar a propriedade de potenciação? Vou escrever o 4 para já forçar a usar a divisão da mesma base como 2 ao quadrado. Não é isso? 4 não é 2 ao quadrado, eu posso voltar. Então, o 2 elevado a 5 está aqui. A divisão diminui. Repete o 2 e faz 5 menos o de baixo, que é 2, ó. Ó, eu fiz isso aqui, ó. O de cima menos o de baixo. Divisão diminui. 5 menos 2 dá quanto? 5 menos 2, eu sou. Tá aqui, ó. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes o 2. Que dá quanto isso? Ah, isso aqui dá 8. Se é centímetro, então aqui é 8 centímetros cada lado. Ah, professor. Do mesmo jeito eu poderia ter pegado aqui o 32 e dividir por 4. Poderia. Ia dar 8 de boa. Então cada lado mede x. Se a questão te pedisse a área, o que é que você ia fazer? Ia pegar o 8 e ia fazer 8 elevado a 2. 8 vezes 8, que dá 64. Por isso que diz 8 ao quadrado. Porque aqui, ó, seria 64 centímetros quadrados, tá? 64 centímetros quadrados, que é a área. Beleza? Próxima questão e última. Muito simples. Está aqui, ó. Sendo x igual a raiz quinta de 32 e y igual a raiz cúbica de 125, calcule o valor de x mais y. Bom, se você não souber, qual é a dica que eu dou? Reescreva os números do radicando na forma de produto de fatores primos. Como assim? Pega o 32 e você decompõe ele em fatores primos, como você fazia lá para calcular o MMC. Ah, isso aqui dá por 2, que dá 16. Que dá por 2, que dá 8. Que dá por 2, que dá 4. Que dá por 2, que dá 2. Que dá por 2, que dá 1. Acabou. Quantas vezes você dividiu por 2? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Ah, deu bom. Por quê? Porque aqui é a raiz quinta de 2 elevado a 5. E eu aprendi que quando aqui, ó, tiver igual, ó, índice e expoente, ó, eu corto e o 2 sai da raiz. Exatamente, não fica ninguém. Então, a raiz quinta de 32 é 2, ok? Agora, o que é que eu vou fazer? Mesma coisa, ó. 125 e vou decompor esse número aqui em fatores primos. Pessoal, não é par, não é divisível por 2. É divisível por 3? Como é que eu vejo? Você soma os algarismos e nota se dá um múltiplo de 3 ou não. Se der, é divisível por 3. Somei. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. 8 não é múltiplo de 3. Então, não é divisível nem por 2, que é número primo, nem por 3, que é o número primo. Porém, note que esse número está terminando em 5. Todo número que termina em 0 ou em 5, esse número é divisível por 5. Então, se eu dividir por 5, 125 dividido por 5 dá 25. Por 5 novamente vai dar 5. E por 5 novamente vai dar 1. Quantas vezes? 5 elevado a 3 é o meu 125. Ok? E deu ótimo. Por quê? Porque aqui, ó, o y é a raiz cúbica de 125. No lugar de 125, eu vou colocar quem? 5 elevado a 3, ou seja, 5 ao cubo. E aí deu ótimo, ó. Leg, ó. Cortei, ó. Ficou só quem? O número 5, tá? Mas não é isso que ele quer. Ele quer x mais y. Ou seja, quem é x? X é 2. Quem é y? Y é 5. Então, x mais y nada mais é do que 2 mais 5, que dá aqui 7. E acabei. Beleza, pessoal? Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A aula ficou um pouco longa, porém, foram 2 conteúdos bem rapidinho. Falei sobre todas as propriedades, então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha com os seus colegas. Me diz, professor, ó, eu tô gostando muito das suas aulas.
Me diga aí, me dê dicas. Professor, o senhor pode resolver questões de tal prova? Professor, me ajuda a fazer tal coisa? Eu vou estar sempre aqui acompanhando, beleza, pessoal? Valeu e até a próxima!